2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o 10. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim as Santas Escrituras: E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pode se assentar? Esse é o texto que, por graça e misericórdia, nós vamos pregar essa noite. E eu coloquei o texto há algumas horas, acho que poucas horas, lá no grupo da igreja, que o tema é as consequências do sofrimento para os crentes. Eu vou repetir: as consequências do sofrimento para os crentes. Esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto muito conhecido, é um texto que está na boca de todos os crentes, de todos os evangélicos pelo Brasil afora, de todo aquele que é até mais leigo, que conhece a Bíblia há pouco tempo, já conhece o espinho na carne de Paulo. E é interessante como surgem especulações sobre o que era esse espinho, o que de fato representava esse espinho na carne que incomodou tanto o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que até ele sugere que foi um mensageiro de Satanás que esbofeteou ele, deu porrada nele, né? E aqui nós não sabemos se foi espiritual, eu creio que sim, ou se foi físico. Mas olhando para o texto e com alguns estudos de outros pastores e gente que estuda há muito tempo a Bíblia, nós temos pelo menos 3 possíveis causas desse espinho. O que era esse espinho que incomodava, que era um sofrimento na vida do apóstolo Paulo? Primeiro, poderia ser uma enfermidade, uma doença. Quando você vai lá para Gálatas capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo cumprimentando os Gálatas, elogiando eles e falando que ele tinha uma enfermidade física. E ele diz o seguinte: olha, eu sei que se preciso fosse, vocês me dariam até os seus próprios olhos em troca dos meus. Então, o espinho na carne de Paulo poderia ser um problema físico, ele podia ter uma cegueira. Porque se a gente lembrar que Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele teve uma visão, e como é que foi essa visão? Quem lembra aqui? Foi uma luz, né, muito forte, cegou o olho dele. E depois Deus restaurou a visão dele, mas a gente não sabe se ele teve sequelas. A segunda possibilidade é que era de fato uma perturbação de um demônio. Era um demônio que estava perturbando Paulo. Eu quero que você linke tudo isso. Se Paulo era um crente, escute isso.
Paulo é um dos maiores plantadores e pregadores do Novo Testamento, e até hoje ninguém o superou. E talvez o espinho na carne fosse um demônio perturbando ele. Demônio pode perturbar crente? Pode. Pode, perturba. Às vezes você nem sabe o que é. E perturba. Você não está endemoniado, mas é um demônio que está a teu derredor, perturbando, querendo te afligir, querendo te subjugar, querendo te escravizar. A última possibilidade é que Paulo fala muito disso, sobre a constante perseguição que ele sofria. Pelo fato dele ser um antigo judeu rigoroso, agora convertido ao cristianismo, ele estava sendo perseguido. Era preso, era chicoteado, tinha flagelos. Mas eu, particularmente, pelo que eu estudo, eu vou mais pelo caminho de que ele tinha uma doença, talvez nos olhos ou outra enfermidade, que causava sofrimento. E era muito sofrimento. Mas aqui Paulo fala a causa desse espinho na carne. Deus, irmãos, quando Ele envia um sofrimento para nós, e Deus envia sofrimento, eu vou explicar. Tem muita gente, tem muito crente que diz que não. Quem envia sofrimento é o diabo. Quem envia sofrimento é o próprio Deus. Não porque Deus é mau, não porque nós devemos imputar crueldade no nosso Deus, mas Ele envia sofrimento. E Paulo explica aqui, Paulo sabia porque que Deus tinha colocado nele um espinho na carne. Vamos olhar para o texto? Olha aí o versículo 7. Qual o motivo que Deus colocou sofrimento na vida de Paulo? Versículo 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por que que Deus colocou sofrimento na vida do apóstolo Paulo? Para que ele não se exaltasse. Na vida de Paulo, o sofrimento que Deus colocou na vida dele foi respondido. Paulo sabia. Muitas vezes eu e você passamos por sofrimento que vem da parte de Deus e Deus não nos explica. Às vezes você vai saber, às vezes Deus vai dizer por que você está sofrendo. Às vezes você vai passar pelo sofrimento e depois vai entender por que você sofreu. Mas muitas vezes nós vamos sofrer nesse mundo e não vamos saber o motivo. Vamos derramar lágrimas aqui e não vamos entender. Mas no sofrimento do apóstolo Paulo, Deus mostrou para ele que por causa, se você ler o início do capítulo 12, você vai ver que ele não sabe dizer, ele conta a história de um homem, ele está falando dele mesmo, não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá no céu ele viu palavras inefáveis. O que é palavras inefáveis? São palavras que você não consegue expressar. O que Paulo viu nesse dia, ele não conseguia traduzir em comunicação oral para os seus compatriotas. Ou seja, o que Paulo viu lá é o que Deus está preparando aos que forem fiéis aqui. É o que está reservado para mim, que você vai ter uma surpresa lá se você permanecer fiel e perseverar na fé. São revelações que Deus deu a ele, mas o que acontece quando o homem recebe muita revelação de Deus? Qual é a tendência? É o homem se exaltar, é o homem ficar vaidoso. É porque você prega muito, então o orgulho começa a crescer. É porque você canta bem, então você começa a pensar que você é a última bolacha do saco de biscoito. Não tem esse ditado? Nós somos assim, o apóstolo Paulo também era assim. E às vezes Deus envia o sofrimento, dizendo o motivo que o apóstolo Paulo aqui,
era a causa dele ser homem. Era Deus enviando um espinho na carne para ele, dizendo assim: olha, Paulo, apesar de eu te usar, apesar de você ser um escolhido para mim, apesar de você ser servo meu, você é homem. O sofrimento para nós, irmãos, ele deixa bem claro que nós somos homens limitados, nós somos fracos. E daqui a pouco nós vamos entender, eu vou discorrer aqui mais profundamente, fique bem atento, quais são as consequências desse sofrimento. E eu separei aqui no mínimo 3 consequências. Pastor, se eu sofrer, eu sou crente, eu creio em Deus e sou fiel em Jesus. O que o sofrimento significa na minha vida? Pastor, eu não estou sofrendo agora, mas se o sofrimento vier, o que tem de consequência? O que Deus quer com isso? A gente vai entender pelas Escrituras, amém? O apóstolo Paulo, irmão, se teve alguém que talvez sofreu equivalente ao que Jesus sofreu, foi o apóstolo Paulo. E quando você chega lá na segunda carta a Timóteo, você vai ver que o peso do ministério estava na vida do apóstolo. Ele sabia que estava indo ser morto, ele pede a Timóteo que traga a sua capa e os seus livros. Era como alguém estivesse se despedindo. Paulo, você lê, quando você lê a segunda carta ao Timóteo, você percebe que ele está se despedindo. É uma carta muito triste. Se você nunca leu 1º e 2 Timóteo, faça isso. E a primeira coisa que a gente percebe, no sofrimento de Paulo, é a causa do sofrimento que causa nas nossas vidas também. O sofrimento, irmãos, nos abala. O sofrimento nos faz tombar. O sofrimento nos tira dos trilhos. O sofrimento que causa nas nossas vidas, ele nos tira a paz. Ele nos deixa abatidos, muitas vezes com a esperança pequena. Muitas vezes ficamos desesperados, angustiados, aflitos, afligidos. O sofrimento na vida de Paulo deixou ele abalado. O texto diz para nós, e toda a obra que Paulo descreve nas Escrituras demonstra isso, de que havia perseguições, havia prisões, e apesar da perseverança dele, apesar da alegria que ele sempre ensinava os seus discípulos a serem alegres, ele sofria, como também um homem de dores, igual o seu Senhor que sofreu na cruz. O sofrimento para os crentes, a primeira coisa que ele faz na minha e na tua vida, é nos abalar. Quantas vezes ficamos abalados, irmãos? Quantos de nós aqui não passamos por turbulências que às vezes pensamos que não vamos suportar? Eu falo da minha vida agora, Esse ano eu conversava, antes de vir para o culto, com a Daniela, com a minha esposa. Falava, amor, esse ano foi batalha atrás de batalha. De coisas que vocês nem imaginam que a gente passa. E coisas também que eu nem sei, eu mesmo sendo pastor de ovelhas de vocês, eu não sei o que vocês passam. Só Deus conhece a vida de vocês. E o sofrimento às vezes nos desequilibra, nos tira o chão, nos confronta, nos deixa abatidos. E Deus envia esse sofrimento justamente para nos abalar. Deus envia esse sofrimento para nos deixar abalado, para nos lembrar que somos homens e dependemos de quem? De Deus. O sofrimento para o crente é a resposta
resposta de que nós somos homens, somos carne e osso e dependemos do Criador, de que Ele soprou a vida em nós e Ele um dia tomará de volta esse fôlego, tudo que Deus criou voltará para Ele. E o sofrimento na vida do crente muitas vezes é uma lembrança de que nós não devemos nos exaltar, devemos nos curvar, devemos nos humilhar diante de Deus. O sofrimento, irmãos, ele causa isso, humilhação. Quantas vezes nós não sofremos e questionamos a Deus? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Sabe, irmãos, uma vez eu escutando uma pregação do pastor Jonas Madureira e ele falando sobre orações limpinhas, né? O que é orações limpinhas? São orações que nós fazemos muitas vezes, aquelas orações religiosas, né? Senhor, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor. É sempre essas orações. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, de que dentro de um limite que você não pode ultrapassar, às vezes nós podemos fazer orações sujas. Eu posso sujar as minhas orações. Não estou dizendo para você xingar a Deus, não estou ensinando para você que você tem que blasfemar. Eu estou falando de rasgar o coração diante de Deus. Aí lá na experiência dele, ele falava que tinha uma irmã que lá na paróquia dele era a irmã mais fiel da igreja. Era numa favela, que eu não lembro qual era a favela, e a irmã estava sempre no culto ali, arrumava as coisas. Era aquela irmã canela de fogo, de oração. Não tinha tempo ruim para essa irmã. Até que um dia ele estava no culto. Quando terminou o culto, ele fechou as portas. Essa irmã, que sempre estava no culto, ele, quando estava saindo, fechando o portão da igreja, ela volta correndo. Tinham acabado de matar o filho dela na porta de casa. E ele disse que nunca viu uma oração igual foi a oração que ele viu aquela mulher fazendo. E ela voltou desesperada. E gritando na rua: pastor, Deus matou o meu filho! E ela no meio da rua começou a orar, desesperada, perguntando para Deus. Eu não vou repetir as palavras da oração dela, mas foi oração suja, mas foi uma oração verdadeira. Quantos de nós, irmãos, estamos sofrendo e a gente cria máscaras diante de Deus? Quantos de nós não precisamos entrar num particular com o Senhor e sim perguntar a Deus, não colocar Deus na parede, que nós somos homens. É dizer: Senhor, por que, Senhor? Senhor, eu estou na tua casa. Uma das partes das orações dela era essa: Senhor, eu sou fiel na tua casa, por que o Senhor levou o meu filho? O sofrimento nos abala, irmãos. É a primeira coisa que o sofrimento faz na vida do crente. E Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus gosta, viu, dessas orações. Deus quer ouvir as tuas orações sinceras, às vezes sujinhas, viu? Abre o teu coração para Deus. Para de ser religioso. Se está sofrendo, busca o Senhor. Você é filho, você é filha dele. O sofrimento nos abala. Essa é a primeira causa do sofrimento na vida do crente. A segunda causa é que o sofrimento nos aproxima de Deus. Por que Deus envia sofrimento para os crentes?
É porque às vezes os crentes querem andar sozinho, né? Às vezes os crentes tá meio particularizando as coisas. Às vezes o crente está esquecendo de Deus. Às vezes o eleito, aquele que deveria estar sempre andando com Deus, agora ele quer andar sozinho. Antes ele consultava a Deus, agora ele não consulta mais. Antes ele era fiel na igreja, agora não faço tanta questão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se você é filho de Deus, se você de fato é um eleito do Senhor, às vezes o sofrimento que Ele vai mandar na tua vida é para você voltar. Lembra do filho pródigo? O que aconteceu com ele? Pai, me dá a minha herança, eu quero tudo que é meu e estou indo embora. O que o pai faz? Você quer, meu filho? Toma, pode ir. Até que chega a situação que o filho pródigo está comendo o que os porcos comem. Aí ele se lembra da casa do pai. Aí ele tem saudade do pai. Meus queridos, o sofrimento na vida do crente não é porque Deus está querendo ser sádico ou cruel conosco. Deus está querendo nos chamar de volta. Deus está querendo nos quebrantar. Deus está querendo esmiuçar a cerviz dura. Quebrar o orgulho de muitos crentes. O sofrimento nos aproxima. Olha o que diz o texto. Paulo sofrendo, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Por que aproxima? Por que o sofrimento aproxima? Porque o sofrimento vai fazer você orar. Você quer virar alguém de oração? Você quer sentir necessidade de orar, que você não vai conseguir se conter, não vai conseguir deixar de orar, é passar por um sofrimento. Deixa o teu filho adoecer e cair de cama para ver se você não vai buscar a Deus em oração. Deixa o teu marido tá um endemoniado, um alcoólatra, escravizado no álcool para ver se tu não vai buscar o Senhor em oração. O sofrimento na vida do crente nos aproxima porque nós passamos a orar mais. A gente agora lembra que eu só encontro consolo na igreja. Muito crente que está sofrendo, qual é a primeira visita que ele quer? Do pastor. Quando, irmãos, eu vou fazer essas visitas, de que hoje foi um desses dias. Acho que a última vez que eu me senti assim foi no dia que eu visitei a neta do irmão Cláudio. De que quando as pessoas estão sofrendo assim, elas chamam um pastor, não é porque ela quer ver o pastor em si, elas estão sedentas por Deus. Pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela bênção de Deus. O sofrimento, meus irmãos, ele nos aproxima através da oração. Deus nos quebranta e com isso nos aproximamos de Deus, quebrantados, em caquinhos espalhados. E a gente vai juntando os cacos, junta daqui, junta dali, pega um caco, outro caco cai, pega outro e outro cai. A gente não aguenta mais e sufoca e a gente chega diante de Deus: Senhor, junta os meus cacos, porque eu não consigo mais. Eu estou quebrado. Aí o que o Pai faz? Deus pega cada caquinho teu e vai reconectando, vai restaurando, vai reconstruindo. E a gente se aproxima de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu passei por sofrimento na minha vida,
que eu estava assim em pedaços, mas isso fazia eu ter uma vida de oração que eu não lembro que eu tive outra vez. Há 12 anos atrás, eu passei por uma luta, eu e minha esposa passamos por uma luta, de que todas as noites, quando eu dormia, o Senhor me acordava às 3 da manhã, era na hora exata. Não falhava um dia em que eu sentia, não por voz, mas no meu coração, que eu tinha que orar. Eu tinha que me ajoelhar, era de joelhos, me curvar e orar. Foi um dos maiores sofrimentos que eu passei na vida, mas Deus me chamava toda madrugada: levanta e vai orar. Irmãos, eu não consigo explicar como era isso para vocês, mas eu lembro como se fosse hoje, de que esse sofrimento me fez ter uma vida de oração que eu nunca tive, como foi nesse tempo. O sofrimento nos aproxima de Deus. Olha o exemplo de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 5. O que Jó diz? Lá no finalzinho do livro de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque às vezes o sofrimento, ele faz isso, você começa a enxergar Deus melhor, você começa a perceber o Senhor melhor. Isso aconteceu na vida de Jó, que é o exemplo mais claro de um homem que obedecia a Deus, um homem que foi provado por Deus, que perdeu tudo, e que a Bíblia diz que ele não imputou mal ao Senhor, em nenhum momento Jó pecou. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó ficou abalado? Ficou. Jó chega a dizer: maldito, amaldiçoado seja o dia do meu nascimento. Em certa medida o apóstolo Paulo fala isso também, quando ele diz que ele está preso no corpo dessa vida, né? De que esse corpo aqui é uma prisão, que só tem libertação em Cristo Jesus, que a gente vai deixar de sofrer no dia da nossa redenção. C.S. Lewis, ele diz algo interessante, irmãos, sobre o sofrimento, e ele diz assim, que quando está tudo bem, Deus está preparando o próximo golpe. Ei, crente, está tudo bem na sua vida? Tá não? Tá não, irmã Edna? C.S. Lewis diz assim: Deus está preparando o próximo golpe, que o sofrimento é essa miscelania de bondade e de graça, é onde Deus vai te aproximar dele e derramar bondade, derramar amor, te dar livramento. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, não são poucas, Deus faz isso, viu? Em meio aos nossos sofrimentos, o que Deus faz? Deus envia a cura, Deus envia o alívio, Deus envia o livramento, Deus envia o recurso. Quantas vezes você pensou que não ia ter o que comer, ou o que vestir, ou ansiedade por qualquer coisa, ou talvez provisão de um emprego, de um exame médico, e as coisas se resolveram. Você acha que você é crente só se resolveu por obra do acaso ou foi Deus? Pode responder, irmãos, foi Deus ou foi o acaso? Deus. Foi Deus. Foi Deus, meus irmãos. Comece a contar as vezes que o Senhor foi bom com você, comece a escrever as vezes que Deus te abençoou, que Deus te livrou.
versículo 4. Vamos ler esse texto? Daniel, capítulo 4, versículo 4. Porque o sofrimento, quem é escolhido de Deus, o que faz com a pessoa? Ele aproxima mais, né? Ele faz as pessoas se arrependerem e buscarem a Deus. E isso aconteceu na vida de Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 4 diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há um espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, e aí ele vai contar o sonho para Daniel. Só que a Bíblia diz que ele vai se desvirtuar e Deus vai punir ele. A Bíblia diz que ele vai se ensoberbecer, que foi a mesma causa do apóstolo Paulo de estar sofrendo. E ele não reconhecer a Deus, e Deus dá um sofrimento para ele sair do palácio dele e dormir na chuva, no mato e comer com os animais. Então a Bíblia diz que ele reconhece, depois desse sofrimento, que o Deus de Israel é o único Deus. Júlio, esse outro microfone aqui está melhor? Esses microfones aqui são novos, irmãos. Teste som. Foi uma consequência que Nabucodonosor, depois que ele passou a sofrer, então ele se aproximou de Deus. Mas o sofrimento, irmãos, ele não só nos aproxima, na verdade, em contrapartida, ele aproxima os crentes. Mas o sofrimento com os descrentes é a consequência contrária, faz afastar. Olha o que a Bíblia diz sobre outros reis. Lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22, diz que Acás, no tempo da sua angústia, transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este mesmo rei Acás foi até um bom rei. Começou bem, mas terminou mal, praticando idolatria. O que Deus fez? Deus colocou ele enfermo. Em vez dele se arrepender, em vez dele bendizer a Deus, o que ele fez? Ele começou a blasfemar. Ele começou a negar a Deus. Ele começou a transgredir ainda mais contra o Senhor, diz a Bíblia. Outro rei foi o rei Asa. O rei Asa, quando ficou doente, olha o que a Bíblia diz que ele fez, ó. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12. Na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Quando ele ficou doente, ele não se aproximou de Deus. O que ele confiou? Nos médicos. É só ler esse versículo, irmãos. Se você quiser ler em casa, 2 Crônicas 16, verso 12. Um rei de Israel. Deus colocou ele doente, em vez dele se arrepender e se aproximar de Deus, diferente de Nabucodonosor, ele confia nos médicos. Não chega a ser uma blasfêmia aqui, verbal, explícita, mas foi o endurecimento. O sofrimento na vida do ímpios vai endurecer as pessoas. Eu conheci um camarada que ele até acreditava em Deus. Quando a esposa dele teve câncer, ele começou a buscar a Deus. Aí buscou as outras religiões, né? Não vou detalhar aqui todas.
mas foi em todas que foram possíveis para ele. Quando ele viu que a esposa dele não ficava boa, estava piorando, quando a esposa morreu, ele começou a culpar a Deus, começou a blasfemar, começou a xingar a Deus. Eu já vi esse cara xingando, falando palavras terríveis a respeito de Deus. Na vida dos crentes, o sofrimento vai nos aproximar. Na vida dos ímpios, quem não é filho de Deus vai fazer o quê? Vai se afastar ainda mais. Você quer mais uma prova disso? Abre aí lá em Apocalipse, versículo 9. Capítulo 9, versículo 20. Vamos ler esse texto? Abre aí, irmãos. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Isso aqui não aconteceu ainda, viu? Mas vai acontecer. Deus vai mandar juízo, Deus vai mandar sofrimento. Isso aqui é a sexta trombeta de Deus, no dia, né, das últimas coisas. Olha o versículo 20, o que diz? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras más, deixando de adorar os demônios. Olha só o que esses caras faziam. Eles adoravam demônios e os ídolos de ouro, de pratas, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependem dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Naquele dia, mesmo Deus mandando sofrimento para os ímpios, eles não vão se arrepender. Olha Apocalipse 16, versículo 17. Um pouquinho mais à frente aí. O sétimo flagelo é uma repetição aqui do que vai acontecer. Esse povo aqui, irmãos, ainda não passou por isso. Isso é profecia que ainda vai se cumprir. Olha o que diz. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saravaida, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, presta atenção aqui agora, irmãos. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Deus vai mandar um terremoto que nunca aconteceu na terra. Deus vai lançar pedras tão grandes, os montes vão cair sobre esses homens. Vai ser um sofrimento, um corre-corre, uma angústia que nunca se viu, um derramamento de sangue que nunca se conheceu. Esses homens vão se arrepender? O texto diz para nós que eles vão blasfemar contra Deus. Não pense você que quando as pessoas verem Jesus voltando, rompendo os céus, elas vão se arrepender. Muita gente vai endurecer o coração ainda mais, vai lembrar do que fez, vai lembrar das feitiçarias, das prostituições, das blasfêmias, vai saber que agora não dá mais tempo e vai atacar o nosso Senhor, vai blasfemar. Sofrimento na vida, na minha vida e na sua, o que nos faz? Nos quebranta, né? Nos aproxima, nos deixa humildes. Na vida do ímpio,
ele fica mais endurecido, mais arrogante. Amém? Por último, meus irmãos, a terceira consequência do sofrimento é que o sofrimento ele nos aperfeiçoa. Primeiro, o sofrimento nos abala, não é isso? Segundo, o sofrimento nos aproxima. E terceiro, o sofrimento nos aperfeiçoa. É o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 9. Olha o que aconteceu por causa desse sofrimento. A resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dizendo: olha, se contente com a medida da graça que eu te dou, porque o meu poder está transbordando em meio à tua fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, eu não sei se você entendeu até agora, mas se o sofrimento ele tem essas consequências para nós, na perspectiva cristã do crente, o sofrimento para nós, que vem de Deus, ele não é tão ruim assim. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Dessa forma, então, me gloriarei nas minhas fraquezas. O que é isso aqui, irmãos? É masoquismo? É gente que gosta de sofrer? O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Não, Deus está me fazendo sofrer e eu vou sofrer porque eu sou masoquista. Não é isso. É porque se o poder de Deus se aperfeiçoa em meio ao sofrimento dele, ele está dizendo: dessa forma eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o sofrimento para nós, ele vai redundar em glória para Deus. John Piper, ele tem um livro que eu aconselho você a ler. É um livro extraordinário, mas muito confrontador. O título do livro é Não Desperdice o Seu Câncer. O que o crente faz quando ele descobre o câncer, irmãos? Será que o nosso papel é ficar se lamentando, chorando, murmurando? A Bíblia nos apresenta outro padrão de atitude. É que até no câncer, até na situação mais crítica da tua vida, você vai pegar esse sofrimento e vai dizer para ele, você vai usar esse sofrimento e dizer: eu estou sofrendo, eu estou minguando, eu estou chorando nesse mundo, mas eu vou transformar todas essas minhas lágrimas em glória para Deus. Eu vou transformar todas as minhas lágrimas, todas as minhas lutas, todas as batalhas que eu passar, porque isso vai redundar em glória para o Senhor Jesus. Quantos de nós aqui, irmãos, ouvimos isso e permanecemos fiéis a Deus? Lembra do sermão de Jesus? Jesus dizendo que Ele era o pão da vida? É a mesma coisa que Deus está falando para o apóstolo Paulo: minha graça te basta. Jesus dizendo: olha, não foi Abraão que vos deu o pão, ou Moisés que vos deu o pão no deserto. Eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim jamais terá fome, e aquele que beber de mim jamais terá sede. O que aconteceu? As pessoas ouvindo, o que elas fizeram? É a mesma coisa de eu dizer que se você tiver um câncer, você tem que permanecer fiel a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o ímpio, quando ele olha para nós, ele diz: esse povo é um povo doido, é louco, isso é loucura. Irmãos, a nossa fé é loucura. É além, é apesar de todas as coisas.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, então em todas as coisas está incluído o câncer, está incluído o abandono, está incluída a traição, está incluindo a dor, está incluindo o derramamento de sangue, está incluindo a perseguição, está incluindo a decapitação. O que os discípulos ganharam, irmãos? E por causa dos sofrimentos deles, algum negou a Jesus? Pelo contrário, pelo contrário. E eu quero repetir as palavras, né? Não falando do câncer em si, mas as palavras de John Piper: não desperdice o seu sofrimento. Se você não está sofrendo, e eu não quero que ninguém sofra, não oro eu oro o contrário. Mas se caso o Senhor um dia mandar um sofrimento na tua vida, nesse dia, você sabe, chegou o momento. É a hora que agora sim, eu vou glorificar mais ainda o meu Deus. Eu vou usar a ferramenta da fé para transformar o meu sofrimento em glória para Deus. Não desperdice o seu sofrimento. Para terminar, eu quero ler o último texto, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Pode abrir aí, João Paulo, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 19 e 20. O mesmo apóstolo Paulo, olha o que ele diz para os irmãos da igreja de Filipe. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha só, o apóstolo, alguém que sofreu, alguém que passou pelo que passou, dizendo que Deus nunca fez ele passar vergonha. E tem gente que está sofrendo e diz que Deus está colocando ele como envergonhado. Antes, com toda ousadia, no meio do sofrimento, irmão, seja ousado. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O crente fiel, se ele está com saúde, ele é fiel a Deus. Se ele está com doença, ele é fiel a Deus. Onde é que a gente escuta isso? O Derek e Júlia escutaram esses dias, né? Fizeram um voto para Deus, não foi isso que eu falei lá? E vocês confirmaram? Na alegria e na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença e na saúde e na doença. Se Deus determinou o casamento de que um falasse assim para o outro, por que a gente quer tratar Deus diferente? Eu vou ser só servo de Deus quando eu tiver bonzinho de saúde? De forma alguma, meus irmãos. Só quando as coisas correrem bem na minha vida? Só quando eu tiver dinheiro no banco? Só quando eu não estiver passando nenhuma luta? Quanto mais as lutas se intensificarem na tua vida, mais seja fiel a Deus. Amém? Eu quero trazer uma aplicação prática final aqui. Por fim, meus irmãos, eu quero lembrar vocês, olha aqui para mim terminar. Eu quero lembrar vocês daquele que mais sofreu, daquele que não tinha pecado. E as profecias dizem que a Deus agradou moê-lo na cruz. Aquele que não merecia nada do que fizeram com ele, e mesmo assim ele se entregou para sofrer por nós. Mesmo assim ele se entregou para sofrer, para que um dia eu e você não sofrêssemos mais. Sabe por que nós permanecemos fiéis, irmãos? Porque nós temos certeza de que um dia nós não sofreremos mais. Um dia nós não choraremos mais. Porque o Senhor há de colher toda lágrima
e as coisas velhas vão se passar, e Deus vai fazer tudo. Amém? Se coloque de pé. Vamos.